Um objeto pontiforme se desloca ao longo de uma reta de modo que, num dado sistema de referência, sua velocidade v e sua aceleração a, em 4 instantes de tempo consecutivos, sejam tais que, no instante t1, a velocidade é positiva e a aceleração também é positiva. No instante t2, a velocidade é positiva, mas a aceleração é negativa. No instante t3, a velocidade é nula e a aceleração é positiva. No instante t4, a velocidade é positiva e a aceleração não existe. Sobre esse corpo, é correto afirmar que, item A, nos instantes t2 e t3, o corpo está com velocidade crescente em módulo. Item B, nos instantes t1 e t4, a resultante das forças atuando no corpo é diferente de zero. Item C, nos instantes t3 e t4, o corpo sofre uma mudança no sentido de sua velocidade. Item D de dado, nos instantes t2 e t3, a resultante das forças atuando no corpo é diferente de zero. Bom, aqui a gente vai abrir uma tela em branco e vamos analisar o desenho, vamos fazer um desenho a partir do enunciado que ele deu, certo? Aí é o seguinte, ele disse que existe um movimento numa trajetória retilínea. Então vamos indicar aqui o referencial reto, eu vou botar horizontal e para a direita, seria o referencial dos espaços. Ele marca 4 instantes que eu vou colocar aqui como 4 posições, indicadas como T1, T2, ele disse que são consecutivos, vou botar na ordem T3 e T4. Imagina que eu tenho o corpo, ele falou pontiforme, então eu tenho um móvel deslocando-se nesses instantes e nessas posições. Agora, o que é que significa no enunciado, pessoal, quando ele diz no instante T1, a velocidade 1 é positiva e a aceleração 1 também é positiva. Lembrar que a velocidade e a aceleração são grandezas vetoriais. E que vetores têm sentidos que devem ser indicados de acordo com o referencial. Esse referencial arbitrário que a gente desenhou aqui. Então, um vetor aparece positivo quando ele tem o mesmo sentido do referencial. E se tem o sentido contrário, vai aparecer com sinal negativo. Então, no texto, quando ele diz a velocidade 1 é positiva e a aceleração 1 também é positiva. Então, lá na minha figura, eu vou indicar aqui, ó, o vetor velocidade V1 do instante T1 no mesmo sentido da trajetória. E a aceleração, que também é positiva, também vai estar no mesmo sentido. Aqui a gente já pode ir antecipando algumas coisas, já que a gente leu as alternativas e sabe o que ele quer que analise. Se você tem uma aceleração no mesmo sentido do vetor velocidade, isso indica um movimento acelerado. Significa então dizer que a velocidade vai aumentar de valor. E ainda posso dizer mais, se tem aceleração é porque tem força resultante diferente de zero. Continuando ainda a leitura do enunciado, quando ele disse, no instante 2, a velocidade 2 é positiva, mas a aceleração é negativa. Ora, nós dissemos que um vetor é positivo quando tem o mesmo sentido do referencial. Então ele continua deslocando-se para a direita no meu desenho. Mas a aceleração 2 é negativa, então ela tem sentido contrário ao referencial. Ora, o que isso significa? Quando a aceleração tem sentido contrário à velocidade, isso indica uma velocidade de valor decrescente. Se tem aceleração, tem resultante, mas nesse caso o movimento está retardado. Partindo agora da informação que ele dá no enunciado referente ao instante T3, o que é que nós sabemos dizer sobre a velocidade de aceleração? No instante T3 ele diz velocidade 3 igual a zero. Então aqui a velocidade 3 tornou-se nula nesse instante. Mas tem aceleração, hein? A aceleração 3 é positiva. Vetor positivo quer dizer no mesmo sentido do referencial adotado.
Observe aqui, é importante a gente ir interpretando, eu tinha um movimento, começou com velocidade V1, acelerou até o instante T2 quando chegou com velocidade V2. A partir do instante T2 eu tenho uma desaceleração, o que significa dizer que a velocidade vai diminuindo, 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 até que chega um instante em que ela é nula. E aí, então, muito cuidado com essa situação, porque normalmente quando a gente pensa que você vai diminuir o valor da velocidade sob a ação da desaceleração, quando ela se anula, a tendência é que o corpo volte no sentido contrário. Mas observa que aqui, quando a velocidade se tornou nula, ele pôs uma aceleração no mesmo sentido do movimento. Então o movimento continua, ele perde velocidade para depois ganhar, sem mudar de sentido. E finalmente, lá no enunciado, quando ele fala do instante T4, ele diz que a velocidade é positiva, então de novo ele ganha velocidade no sentido do referencial, eis a velocidade V4, mas não tem aceleração. Bom, se não tem aceleração, duas informações a gente pode dar. Primeira, não tem força resultante, ok? Segunda lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração. Se não acelera, é porque não tem resultante. E segundo, não tendo aceleração, a velocidade não cresce. Também não diminui, a velocidade não se alteraria. Bom, partindo disso, o que a gente pode dizer sobre cada uma das alternativas? No item A, quando ele diz, nos instantes T2 e T3, o corpo está com velocidade crescente em módulo. Olha para o instante T2. No instante T2 é a aceleração para um lado, velocidade para o outro. Então a velocidade aqui estava decrescente. O que significa então dizer que a alternativa A estava furada por conta dessa informação do instante T2. Voltando para o desenho. Na alternativa B, ele pede para analisar os instantes T1 e T4 e fala, a resultante das forças no instantes 1 e 4 atuando no corpo é diferente de zero. Dá uma olhada para o instante T4, não tem aceleração. Vou pontuar aqui que é para ficar registrado. Força resultante é massa vezes aceleração. Se ele indica que não tem aceleração, é porque nesse instante não tem força resultante. Então, se você olha para a alternativa B, ele disse, no instante T4, a resultante é diferente de zero. Vacilou também no item B de bola. No item C, de novo olhando para o meu desenho, nos instantes T3 e T4, o corpo sofre uma mudança no sentido de sua velocidade. Olha para o instante T3. A velocidade vinha do instante T2 para a direita. Anulou-se no instante T3, mas a aceleração continuou puxando para a direita, tanto que ele volta a ganhar velocidade ainda no sentido do referencial. Então não, a alternativa C também não serve como resposta, porque não houve mudança no sentido do vetor velocidade. Agora vamos fechar com a alternativa D de dado. Nos instantes T2 e T3, a resultante das forças atuando no corpo é diferente de zero. Olha o instante T2, onde eu tenho aceleração. Olha o instante T3, onde eu também tenho aceleração. Significa dizer que se tem aceleração, vai ter força resultante. Aí você vai dizer assim, mas Idelfrânio, como é que pode ter força resultante se não tinha velocidade? Peraí, meu amigo, não tinha velocidade, ganhou. A resultante produz aceleração que produz o movimento. Então, muito cuidado para não fazer confusão com isso. Nesse caso, então, a resposta correta para a gente seria a alternativa item D de dado. E antes que a gente passe para a próxima questão, lembrando que a gente está aqui para revisar, vamos falar de uma coisa importante. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Aí tem gente que na hora da prova, na hora do aperreio, e a UES gosta muito, já usou muito isso contra os candidatos, pensa assim, ou não pensa assim. Se não tem resultante, não tem aceleração. Se não tem aceleração, o corpo tem que estar parado. Opa! Se não tem aceleração, não tem variação da velocidade. Aí é onde a gente volta lá na primeira lei de Newton, princípio da inércia. Se está em repouso, a tendência é permanecer em repouso. Porque se está em repouso, a velocidade é zero. Se não tem resultante, não tem aceleração, a velocidade não pode mudar. Então, se ela é zero, vai permanecer zero. Mas, continuando o princípio da inércia, se o corpo está em movimento, a tendência é permanecer em movimento retilíneo e uniforme.
Não vai falar a frase incompleta, dizer que a tendência é permanecer em movimento. Se não está sob a ação de resultante, então não tem aceleração, a velocidade não pode mudar. Significa dizer que o valor que ela tem, ela permanece. E a direção e o sentido também. Se não muda de direção, o movimento é retilíneo. Se não muda de valor, o movimento é uniforme. Então, muito cuidado. Nada de sair por aí dizendo que se não tem resultante, não tem aceleração, o corpo tem que ficar parado. De duas, uma. Ou ele está parado e permanece, ou ele está em movimento e vai continuar em movimento retilíneo uniforme. Tranquilo?